Boa noite, abençoados, graça e paz. Eu sou o pastor Fledson Alves, pastor da Igreja Viva em Graça, Ministério em Graça, localizado na Rua Barão do Rio Branco, 2145, centro de Fortaleza, estado do Ceará, nordeste do Brasil. Estou aqui com você ao vivo mais uma vez para mais um flash de graça. E esta noite iremos falar sobre o Evangelho revelado ao apóstolo Paulo. O apóstolo Evangelho que foi revelado a Paulo e que Paulo diz que esse Evangelho é o poder de Deus. Então eu quero convidar você para nós lermos um texto que está... Vamos começar por 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Ele diz assim, aliás, versículo 8, 2 Timóteo 2, 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. Amados, eleitos, santos e preciosos do Senhor. Uma coisa que tem causado confusão na mente de muitos cristãos é por achar que Mateus, Marcos, Lucas e João são o evangelho para a igreja ou os evangelhos para a igreja. Quando na verdade Mateus, Marcos, Lucas e João são livros que contém o ministério terreno de Cristo, são livros que tratam da manifestação de Deus em carne, são livros que trazem o cumprimento das profecias do Velho Testamento, o cumprimento de tudo que foi profetizado pelo profeta messiânico Isaías, por os outros profetas falando do Cristo, onde ele nasceria, de que ele nasceria, o nome que seria dado a ele, de como ele ia morrer, do que ele ia viver. E ele mesmo vai dizer em Mateus 5,17 que ele não veio para revogar a lei, veio para cumprir. E cumpriu. Depois anulou toda a lei, como diz em Romanos 10,4, que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Depois vai dizer em Gálatas 3,13 que ele nos resgatou da maldição da lei e instituiu uma nova aliança, a aliança da graça de Deus. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João não é o evangelho para a igreja, não são os evangelhos para a igreja, absolutamente não. Lá está uma mistura de judaísmo com cristianismo, lei, com algumas evidências da graça. Não é o evangelho. Por isso que muitos cristãos não conhecem o evangelho. Porque o evangelho está contido nas epístolas do apóstolo Paulo, que Cristo Jesus revelou a ele, não o Cristo carne, mas o Cristo ressuscitado, que se revelou a Paulo no caminho de Damasco, no capítulo 9 de Atos vai revelar isso, depois o capítulo 22 de Atos e depois o capítulo 26. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que recebeu do próprio Cristo o Evangelho, a revelação do Evangelho, que não aprendeu de homem, mas aprendeu do próprio Cristo. E depois ele vai dizer em Gálatas capítulo 2 que foi confiado no Evangelho da circuncisão a Pedro, assim como ele o da incircuncisão. Depois ele vai dizer em Romanos, no capítulo 16, Romanos capítulo 16, nós vamos ver o versículo 25. Olha o que diz a palavra, por favor. Romanos capítulo 16, versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, que agora se manifestou, foi dado a conhecer por meio da escritura profética, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé. A lei exigia obras, rudimentos, jejuns, batismos, obras mortas, mas depois
Agora, o evangelho, ele é obedecido por fé, não é por obras mortas, não é por sacrifícios humanos, não é por obras humanas, é por fé que o evangelho é obedecido. E no versículo 27 ele vai dizer: ao Deus único sábio seja dado a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. O que eu quero enfatizar é Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Como ele vai dizer lá em 2 Timóteo 2,8. Lembra de Cristo ressuscitado segundo o meu evangelho. E agora ele vai falar em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 em diante, tratando com os Gálatas. Admira-me que estás passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos prega evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema, seja maldito. Assim como já dissemos, agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além do que ter recebido, ou receber, seja anátema. Amados, não interessa quem está falando, quem está pregando, quem está dizendo, se é o apóstolo, ou se é o bispo, ou se é o arcebispo, se é o pastor, ou se foi um anjo vindo do céu. Está indo além do que está escrito? Se está indo além do que está escrito, seja anátema. Se está indo contra o que está escrito, é maldito. Então, o que vale é o que está escrito. E Paulo vai falar do evangelho da incircuncisão. Paulo vai falar do evangelho da graça de Deus. Paulo vai falar do meu evangelho, da revelação do evangelho da graça de Deus. Aqui em Gálatas, ele está dizendo que existiam alguns que vinham perverter o evangelho de Cristo. Por quê? Porque ele pregava que a circuncisão era no coração, não era mais no prepúcio, que agora era o dom da fé, não era mais medidas de fé, que o batismo era com o Espírito Santo, não era mais com águas, que devia obedecer a Jesus Cristo, o ressuscitado. Mas vinha aqueles que diziam: não, tem que cumprir a lei de Moisés, tem que guardar o sábado, tem que circundar o prepúcio, tem que viver as obras da lei. Aí ele diz que alguém estava pervertendo, que não é diferente hoje. Há igrejas ou lugares denominados igreja, porque eu defendo o congregar, o ter um ambiente, uma congregação para congregar. Ah, pastor, mas aí é o sistema e tem um nome. Isso é coisa de criança quando olha para isso. Criança espiritual. O nome é o que menos importa. Se é um prédio é o que menos importa. O que importa é se a igreja está congregada lá. Se os eleitos estão congregados lá na mesma fé, no mesmo espírito, crendo no mesmo Deus, batalhando pela fé dos eleitos, juntos, unidos, servindo uns aos outros. Porque eu, pastor Fledson Alves, sou contra essa nova onda de que não precisa congregar não. Fique em casa, assista pela internet, reúna-se numa casa, porque a igreja primitiva não tinha prédio. Você sabe por que a igreja primitiva não tinha prédio? Sabe não? Pois vai estudar para aprender. É porque os irmãos se reuniam escondido, havia perseguição, era nos porões, nas casas, escondido. Aí nós não vamos deixar de nos reunir para adorar a Deus, porque tem um nome ou tem um prédio. Qual é o problema? Não, pastor, mas a igreja pode congregar em qualquer lugar. Concordo. Cabe na sua casa 500 pessoas? Cabe na sua casa 2.000 pessoas? A Igreja Cristo Vive no Rio, mais de 5.000 membros. Cabe na sua casa? Se couber, leve para lá. Então você corre de criança, de gente boba, que não entendeu nada da graça de Deus ainda, aí acha que sabe, não, porque é o sistema. Que sistema, gente? É a igreja que está congregada, é a Universal Assembleia dos Santos. Então, o que acontece? O que acontece? A igreja congrega para aprender o evangelho, para aprender a graça de Deus, é o corpo de Cristo. Claro que eu sei que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Está lá em Atos 17, 24. Eu sei isso há muitos anos. Só que, deixa eu lhe explicar uma coisa. Em lugar nenhum a Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo. Para aí, pastor. Não diz, não diz. Diz nós, a igreja, o corpo. Não é uma pessoa só. Então, cuidado para você não enveredar por caminhos errados, achando que você sozinho é igreja, que você sozinho é templo morado do Espírito Santo, que você sozinho pode. Porque não é por aí. A Bíblia fala de corpo. A Bíblia fala de Universal Assembleia dos Santos. A Bíblia fala, a Escritura fala da reunião dos santos. E aí tudo bem, eles podem se reunir em qualquer lugar. Mas qual é o problema em ter um prédio?
Nenhum. Desde que esse prédio não seja tornado em algo comercial, mas para pregar o Evangelho, que é o que nós fazemos. Então, amados, o Evangelho revelado a Paulo é o Evangelho da graça, é o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, é o Evangelho que ele está dizendo aqui que alguns vinham perverter, como hoje tem gente que perverte. Porque hoje as pessoas, é moda, as pessoas analisam a Escritura e pegam aquilo que satisfaz o seu querer. Tem gente que não está querendo servir a Cristo, está querendo se servir. Por isso que não quer congregar, não quer servir ninguém, não quer estar submisso à sua liderança, não quer obedecer a nada. Ele quer ser o seu Deus, o seu próprio instrutor, congregar onde quiser, no dia que quiser, viver do jeito que quer. Eu até respeito, mas na Bíblia não tem base para isso não. O que é que a Bíblia vai ter base? Para a igreja, o corpo que se reúne em algum lugar para estudar o Evangelho, a graça de Deus, o Evangelho revelado a Paulo. E lá nas igrejas da Galácia, e alguém tentar perverter. Então, muito cuidado com isso. Porque existe hoje os Demas da vida que amam o presente século. Existe hoje os Alexandres Latueiro da vida que apostatam e querem perverter outros. Então, muito cuidado. Porque o Evangelho requer compromisso, requer servir, requer unidade, batalhar pela fé. E Paulo vai dizer que esse evangelho ele não aprendeu de homem algum. Ele vai dizer aqui no versículo 10, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Procuro agradar a homens, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Deus. Faço, porém, saber, irmão, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, não é segundo Mateus, não é segundo Lucas, não é segundo Marcos, não é segundo João. E aí ele vai dizer, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque eu vi qual foi o meu procedimento. Ele vai falar da lei. Então presta atenção uma coisa. O apóstolo Paulo recebeu no terceiro céu, no paraíso, da boca do próprio Cristo, como está escrito lá em 2 Coríntios 12, o evangelho da graça de Deus. O evangelho que ele pregou. Que ele pregou na igreja de Éfeso, que ele pregou nas igrejas da Galácia, que ele pregou aos Coríntios, que ele pregou aos Filipenses, aos Tessalonicenses. O povo se reunia e ele pregava o evangelho, ou mandava carta para pregar o evangelho. Aí você pode dizer, pastor, e o que esse evangelho difere do que se prega aí? Porque o que se prega aí dá poder ao diabo, dá poder ao homem, leva um monte de sacrifício, ensina obras mortas, que o homem tem que pagar o preço. O evangelho vai ensinar que o preço já foi pago, que Cristo não imputou pecado, imputou justiça, que você foi tirado das trevas e colocado no reino, que há uma só fé, como está escrito lá em Efésios 4:5, há um só Senhor, há uma só fé e há um só batismo. O Evangelho vai ensinar sobre o reino de Deus, o Evangelho vai ensinar que o Evangelho é o poder de Deus para salvar, mas não é salvar eternamente, porque salvar eternamente Cristo salvou na cruz. O Evangelho anuncia que você é salvo, que você já recebeu a salvação. O Evangelho é as boas novas que vai anunciar a sua herança, a sua salvação, o selo com o Espírito Santo, o dom da fé que você recebeu, o reino que você recebeu. Vai dizer que você está sentado nos lugares celestiais em Cristo, que você tem um Espírito Santo e que agora você deve dar fruto do Espírito. Por isso a importância de se pregar o Evangelho. Por isso que nós pregamos na congregação, nós pregamos aqui através do Facebook, nós pregamos através do WhatsApp, nós vamos pregar a partir de amanhã na Metropolitana, que é um programa transmitido diariamente pela Metropolitana AM 930, vai ser transmitido pela internet. Por quê? Porque o Evangelho tem que ser pregado, tem que ser anunciado. Porque o Evangelho anuncia a herança que você tem. O Evangelho anuncia o que Cristo conquistou para você na cruz, quando ele disse tetelestai, quando ele disse está consumado, ele aniquilou o pecado, ele prendeu o diabo, ele te tirou das trevas, ele te salvou para sempre, ele imputou justiça em você, deu o dom da fé, colocou no reino. E agora, quando você conhece o Evangelho, você conhece a sua herança, sua mente é salva. E você passa agora a viver para a glória de Deus. Isso é o Evangelho. E é isso que pregamos, é isso que cremos. É por isso que batalhamos na nossa congregação, onde os eleitos congregam toda quarta às 19 horas, todo domingo às 9 da manhã, todo domingo às 18 horas.
é para ouvir o Evangelho, é para crescer na graça e no conhecimento, é para ativar a mente de Cristo, é para estar unido na mesma fé, no mesmo Espírito, crendo no mesmo Deus, num só batismo, batalhando junto pela fé e crescendo na graça e no conhecimento. E a Universal Assembleia dos Santos, parte dela se reúne para louvar, para adorar, para crescer, para renovar a mente, para ativar o reino, para viver a fé, para ver a unidade e batalhar pela fé. É isso que nós fazemos todas as quartas, domingo de manhã, domingo de noite, na congregação, onde nós nos reunimos. É para adorar a Deus. Não é para falar de capeta, de demônio, nem de dinheiro, nem de riqueza, nem de pobreza, nem de sacrifício. Não, não. É falar do poder de Deus. É falar da graça de Deus. É falar da sua herança. É ativar a mente de Cristo. É ativar o reino. É ativar a fé. É crescer. É servir uns aos outros. É aprender uns com os outros. E crescer na unidade da fé, na unidade do Espírito, crescer na graça e no conhecimento, manifestar o reino, alimentar o Espírito, servir uns aos outros e batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Isso é o Evangelho que foi revelado a Paulo. Era isto que Paulo queria e estava tentando com os Gálatas, no capítulo 4, versículo 19, eu vou terminar com esse versículo, ele diz assim, Gálatas 4:19. Porque Gálatas 4:19 diz assim, meus filhinhos, por quem de novo sofra as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Porque nós não formamos nas pessoas religião, nós não formamos nas pessoas judaísmo, nós não formamos nas pessoas lei, Moisés, não. Nem libertinagem, não. Nós formamos ou lutamos e batalhamos diligentemente para formar Cristo nas pessoas. Mente de Cristo, confissão em linha com a palavra, o Espírito na pessoa, a pessoa em Cristo, Cristo na pessoa, sabendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, batalhando pela fé, crescendo na graça. Essa é a nossa batalha, formar Cristo nas pessoas. Formar Cristo Jesus, o ressuscitado, a graça de Deus nas pessoas. O Evangelho revelado a Paulo forma Cristo nas pessoas, ativa o dom da fé, ativa o reino, renova a mente, alimenta o Espírito, ensina que devemos servir a Deus em Espírito, ensina o Evangelho revelado a Paulo que culto é todo dia, em todo lugar, a todo momento. Agora, há um dia em que a Universal Assembleia dos Santos se reúne na mesma fé, no mesmo Espírito, crendo no mesmo Deus para adorar, para crescer e aprender. O Evangelho revelado a Paulo ensina isso, que agora nós temos liberdade para adentrar o Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, através de um novo sacerdote que é Cristo Jesus, com consciência limpa, porque fomos perdoados, regenerados, selados e salvos, e agora temos liberdade para adorar e servir o Senhor. Graça e paz, uma boa noite.